Naturalmente, irmã Fátima, onde Jesus chegava, a multidão era gigante. E Jesus sempre viu Josefa Maria a oportunidade de pregar o Evangelho naquela localidade. Só que, chato, porque passou a noite e não pescou. Primeiro ponto. E além de frustrado, Pedro estava sem nada, porque não tinha conseguido peixe. Além de não ter conseguido peixe, Pedro estava frustrado. Depois de uma noite sem dormir, Pedro estava com sono. Mas Jesus chegou e pediu algo a Pedro. Sabe o que é que eu aprendo aqui, José Fabiano? Mesmo você estando cansado, irritado, achando que está sem nada, você ainda tem algo para oferecer para Jesus. Pedro não imaginava que Jesus ia chamar ele para precisar de algo que ele tinha. E mesmo incomodado, chateado, Pedro disse: toma aí o meu barco, mestre. Usa aí meu barco, mestre. Aí, perceba bem, como vale a pena entregar o que você tem para Jesus. Ser obediente quando Ele pede. Perceba, Pedro agora Jesus entra no barco de Pedro e encontra vazio. E Jesus não prometeu a Pedro: Pedro, se você me der o barco, eu vou fazer um milagre na sua vida. Não. Até porque Jesus, quando pede algo a você, Ele não lhe promete nada. Ele só quer que você confie naquilo que Ele é e naquilo que Ele tem para você. Jesus pede a Pedro o barco, e o barco estava vazio. Mas, todavia, porém, o barco vazio representava a ausência de resultados. Eu vou acelerar porque o tempo não vai dar para falar tudo. Quando Jesus prega, quando Jesus ensina ao povo, perceba que o versículo 5 do capítulo 5 diz: havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Perdi o resultado para Jesus. Eu trabalhei a noite todinha, consegui nada. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não estou bem. Estou incomodado com a situação. Mas Jesus chegou para lhe pedir algo. Aí deixa eu aplicar para hoje. Quantas vezes a gente diz assim: hoje eu briguei com meu marido, eu me desentendi com a minha esposa, eu me irritei com meu filho, hoje eu não tenho nada para ir para o culto para oferecer a Jesus, não, porque hoje eu estou desse jeito. Você tem. Pedro tinha. Pedro estava com sono, cansado e sem nada. Mas Jesus ainda viu algo para pedir a ele. Mas, em outras palavras, Pedro estava dizendo: olha, Jesus, se o Senhor tivesse pedido peixe, eu não tinha para dar. Se o Senhor tivesse pedido pão, eu não tinha para dar. Mas como o Senhor pediu o barco, está aí. A pergunta que eu faço para mim hoje é: independente da minha situação, o que é que Jesus está vendo em mim para eu oferecer para Ele? Entenda bem. Jesus, como disse,
quis parceria com Pedro. Jesus quer ter parceria com a tua casa. Jesus quer ter parceria com o teu trabalho. Porque o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não estiver no seu projeto de família, de casa, você está trabalhando e enxugando gelo. Perceba bem algo importante. Antes de Jesus entrar no barco, Pedro, como disse antes, tinha rede suja, barco sujo, sem nada de peixe, cansaço. Mas Jesus entrou no barco. Jesus usou o que Pedro tinha. A Bíblia não diz Pedro com mal vontade de oferecer a Jesus o que ele tinha. Pelo contrário, eu acredito que ele ficou feliz. Então, quando Pedro faz isso, aí a gente aprende uma lição importante. Pedro parou o que estava fazendo para ouvir Jesus. Veja o que é que diz o versículo 2. O que é que diz o versículo 2 do capítulo 5 de Lucas? Viu os pescadores do barco junto à praia, do lado. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Os pescadores estavam lavando as redes, frustrados que não tinham pescado nada. Mas o texto nos dá a capacidade de entender que eles pararam de lavar as redes para ouvir Jesus. Irmão, quando você dá prioridade a Jesus e deixa de dar prioridade a você, Jesus dá prioridade a você. Entenda algo interessante, importante. Quantos estão como Pedro? Frustrado? Tentou tanto a noite todinha, o mês todinho, a semana todinha, o ano todinho, não conseguiu o objetivo. A rede está suja, não pescou nada. Está lavando a rede, Jesus ainda pede algo a ele ou a ela. Deus, me dá o teu tempo. Ulisses, me dá o teu tempo. Júnior, me dá o teu tempo. Assim, logo hoje, o Senhor veio pedir meu tempo, quando eu tenho tanta coisa para fazer. Hoje eu não tenho tempo ao Senhor, não. A gente às vezes diz isso. Aí perceba bem, Jeremias 29:11 diz: porque bem sei que os pensamentos que penso sobre vós são pensamentos de paz e não de mal. Se Jesus está te pedindo alguma coisa, o tempo, por exemplo, que eu falei aqui, você sabe o que é que Jesus está planejando? O que é que Ele está pensando para você, se você der para Ele aquilo que você está pedindo, que Ele está pedindo? Conta-se uma história que um marceneiro ia se aposentar. E ele já estava muito cansado de tanto trabalhar. Extremamente. Foram 40 anos de trabalho de marceneiro. E ele já dizia: patrão, eu quero me aposentar. Fique mais um pouco, rapaz. Eu preciso me aposentar.
Depois de quase 2 anos, o rapaz falando que ele queria se aposentar. Aí ele chegou para ele: você quer se aposentar? Quer. Então, essa será a última casa que você vai fazer, já que você insistiu tanto para se aposentar. Eu não queria que se aposentasse. Você é um profissional que eu gosto, a gente tem confiança, há tanto tempo junto, eu não queria. Mas você quer se aposentar? Quero, o que eu mais quero. Então faça a sua última casa. Ele não entendeu nada, incomodado. Ele disse: é a minha última casa mesmo. Eu não vou fazer mais nada de marcenaria, porque os irmãos sabem que, principalmente na região que a irmã Maria Monteiro mora, as casas são tudo de madeira, lá do Amapá, tudo de madeira. Aí o marceneiro irritado não demonstrou para o patrão a irritabilidade. Aí ele perguntou: disse: quanto é que você vai precisar para fazer uma casa com 3 quartos, 2 salas, uma cozinha grande? Quanto é que você vai precisar de madeira? E ele falou X. O fazendeiro passou para ele o valor. Compre, faça, só quero a nota. Ele coçou a cabeça e disse: olha, ele trazia a madeira para mim, eu não precisava nem comprar. Agora eu vou ter que comprar a madeira para construir a casa. Esse camarada está querendo acabar comigo mesmo. Mas já que era a última casa, ele disse: eu vou fazer. Comprou a madeira da pior qualidade. Comprou o verniz para envernizar a madeira da pior qualidade. Fez um trabalho preguiçoso, mal feito, com mal vontade. Fez porque o dono pediu, mas fez a pulso, reclamando por dentro. Não estou contando os dias para acabar esse negócio, que eu quero ver livre de marcenaria para mais nunca. Depois de 6 meses, ele terminou. A janela não estava abrindo direito. Para fechar o ferrolho, uma dificuldade brava. A porta estava meia troncha. O telhado, você olhava assim, você via que tinha algo desigual. Estava feio. Depois de pronto, o patrão disse: eu posso te olhar? Você pode. Tá bom. Tá. O patrão veio, olhou. Não entendi. Você botou materiais de segunda qualidade, botou madeiras da... Você não fazia jamais um trabalho desse. Você nunca fez para mim um trabalho desse nível. É porque eu estou cansado, não estava muito afim de fazer, eu fiz porque o senhor pediu. Mas tá bom. Na verdade, seu Alfredo, eu não fiz essa casa para mim. Eu fiz essa casa para você como forma de gratidão pelos 40 anos de trabalho que você trabalhou comigo. Tome a chave. Isso. A mentalidade do patrão era para fazer uma bênção para ele. Mas ele, preguiçoso, reclamando, fez um negócio não feito para ele, sem saber. Às vezes, independente que seja cansado ou não, Deus é o melhor. Independente que seja se sentindo fraco ou não, Deus é o melhor. Você não sabe o que é que Deus pensa sobre você naquela situação que Ele pediu.
pediu algo a você. Então, irmãos, misericórdia. Perceba bem. Vou acelerar aqui. Jesus entrou no barco de Pedro. Aí você vai ver em Lucas capítulo 5, versículo 6. Lê aí. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede. No começo do capítulo 5, Jesus pede o barco emprestado. Barco vazio, barco sujo, rede suja. Quando Jesus pede o barco, eles param de fazer o que estão fazendo para ouvir Jesus. E porque obedeceram a Jesus, dando a Jesus o que eles tinham, que Jesus pediu, aí a frustração de Pedro é transformada em alegria. A rede vazia é transformada em rede cheia. Eu escutei que vocês estavam conversando faz 10 minutos. Então, entenda bem. A rede vazia é transformada em rede cheia. E a irritação da madrugada trabalhando sem ganhar nada é transformada em abundância. Tudo por quê, pastor? Porque Pedro obedeceu a Jesus e deu para Jesus o que Jesus pediu, o barco. Mesmo estando cansado, mesmo estando frustrado, mesmo estando com a rede suja, mesmo estando com a rede vazia, Pedro ofereceu para Jesus a única coisa que tinha, o barco. Aí Jesus devolveu para ele rede cheia, barco cheio de peixes, a alegria de ter conquistado tantos peixes, depois de uma noite frustrada, depois de uma madrugada frustrada, depois de um trabalho frustrado, ao encontrar Jesus e dar a Jesus o que Jesus pediu, a abundância chegou, a alegria chegou, a felicidade chegou, o alimento chegou. Meus irmãos, o que é que eu aprendo com isso? Se Jesus pedir a você algo, dê com certeza, porque quando Jesus devolver a você, Ele vai devolver quadruplicado. E pastor, está na Bíblia, tá? Você vai lembrar da passagem dos talentos. Quem recebeu 2, devolveu 4. Quem recebeu 5, devolveu 10. E o que foi que Jesus deu a eles? Jesus deu a eles o quê? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você pode ser fiel no pouquinho. Deus é maravilhoso, irmão. Nunca feche a mão para Deus, para a obra de Deus. Se você fizer com fé, por que não acontece muitas vezes? Porque não faz com fé. Ou não faz com motivação. Ou não faz com motivação correta. Eu conheço uma irmã que ela é tão rica, ela era ruim até para Jesus. Quando ela fazia um voto que ela ia dar oferta, a salva passava por aqui, aí, vamos supor que isso aqui fosse a oferta, aí ela não botava a oferta na salva assim não. Ela fazia assim. Eu nunca disse não, porque eu respeitei a idade dela, mas ela disse, não tem vergonha. Deus dá tanto a você, você faz isso. Deus tem. Isso é porque eu não quero falar de outras coisas, mas outras pessoas já abençoaram esse meio de forma. Foi mês passado, foi abundante.
Ele fica assustado. Sabe por quê? Deus vai, dê o seu tempo, dê a sua dedicação para a Bíblia, para a palavra, para o louvor, para estar na igreja. Meu irmão, não me diga, eu vou dizer isso para encerrar. Vamos deixar de ser preguiçoso. Você não vem por doença, tudo bem, enfermidade, tudo bem, a gente entende. Mas não faça para Jesus melhor, com todo empenho, com todo prazer, com toda alegria, com toda vontade. Vamos agradecer a Deus. Quantos estão felizes e alegres pela palavra? Amém. Vamos agradecer a Deus. Eterno Pai, te louvamos neste momento, te agradecemos pela tua palavra que foi explanada, Jesus. Ó Deus que falou em nossos corações. Pai, sabemos, temos essa certeza que precisamos dar o nosso melhor. E sabemos que quando damos o nosso melhor para o Senhor retribui. Pai, grande exemplo quando Pedro oferece o seu barco. Quando o Senhor retribui a Pedro com 150 e tantos peixes, grandes peixes. Pai Celestial, que o Senhor tenha misericórdia de cada um destes servos, Senhor. Que possamos ter um coração aberto para a tua obra, fazer com prazer, com alegria, com dedicação, meu Deus, prestar um culto racional ao Senhor. Pai, te damos graça por tudo, que a tua palavra fique plantada nos nossos corações, Deus. Que a todo momento, Deus, estejamos meditando na tua palavra, na Bíblia, que é a boca do Senhor falando para conosco. Pai, despede-nos em paz. Resolve os problemas de cada um dos teus servos. A tua serva, meu Deus, que ofertou essa quantia para a tua obra. Senhor, visita ela. O Senhor ainda é o mesmo. Nós cremos que o Senhor cura, que o Senhor faz milagre. Então, Deus, cure a tua serva para a glória do teu nome, para que venha a ser glorificado mais e mais o Senhor. A todos que têm contribuído com a tua obra, com alegria, Pai, que o Senhor possa retribuir, dar força, coragem, desejo de ofertar mais, Pai. Te louvamos por tudo, conduz em paz para nossos lares e que a bênção do Senhor esteja conosco. Amém. Amém. Falando isso, ela é crente, não? Crente. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Divino Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz?